Então, torcedor vascaíno, hoje tem jogo do Vasco pela segunda rodada aí do campeonato carioca e a gente espera que o Vasco possa conseguir a segunda vitória. O Vasco aí vem com mudanças na equipe. O Diniz já deixou isso claro logo na coletiva pós-vitória contra o Maricá, várias mudanças na equipe, e a gente espera e fica torcendo para ver em campo as novas contratações. O Rojas e o Saldívia possivelmente serão titulares, e eu acho que é interessante poder ver esses jogadores em ação. Só que hoje o meu acorda não é sobre o jogo do Vasco, é sobre a saída do Pablo Verrete da equipe do Vasco. E você acompanhando nas redes sociais aí nos últimos 4, 5 dias, aliás, essa novela até demorou um pouquinho mais, eu percebo que tem muito torcedor do Vasco que não suportava mais ver o Verrete com a camisa do clube, e tem muito torcedor do Vasco que ficou órfão com essa saída do Verrete. Eu não estou aqui para ser fiscal nem de um lado e nem de outro. Agora, eu vejo razão dos dois lados. Por isso que eu fiz essa capa de hoje do Acorda Vascaíno. Ajudou e foi ajudado. Fim. O Verrete foi contratado lá em 23, né? E, para quem não lembra, ele foi uma das últimas opções de centroavante. Inclusive, o técnico argentino à época, o Ramon Dias, não era favorável à sua contratação. O Vasco tentou até a última hora, se eu não me engano, era o centroavante do Tajeres, Michael, algo assim. E o vídeo desse atacante era melhor do que o vídeo do Verrete, inclusive. Eu lembro que à época, observando os dois vídeos, era diferente. Um jogador ambidestro, com velocidade, enfim, não deu certo, veio o Verrete. E o Verrete precisou aí de um jogo, um tempo, para estrear pelo Vasco e já sair fazendo gols e virando o jogador que virou. Se a gente parar para pensar, durante 2 anos e meio, 60 gols é muita coisa. É gol que não acaba mais. Eu não sei como usar as palavras hoje aqui para não deixar nenhum lado da torcida do Vasco magoada, nem o outro. Mas eu sempre vejo no Verrete um fenômeno desses que só o futebol é capaz. Talvez, eu tenho 45 anos, desde que eu acompanho futebol, o Verrete seja o cara mais limitado que eu vi jogando bola, com o maior possibilidade de fazer gol dentro de uma partida. E é difícil você explicar isso e tentar colocar isso para fora. E eu também não estou pedindo o entendimento para você que está me assistindo nesse momento. E era impressionante a capacidade que o Verrete teve durante um determinado momento de transformar qualquer coisa que era jogada dentro da área para gol. Na cabeça mesmo, um absurdo completo. Como eu falei anteriormente, com a minha idade, eu já vi muito atacante e muito jogador bom no cabeceio. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Verrete está na mesma prateleira do Jardel, por exemplo, dos maiores cabeceadores da história do futebol. Sim, eu penso nisso. Existem cada gol, existe cada gol do Verrete com a camisa do Vasco inacreditável. Bolas completamente fora do eixo, do raio de ação, que nenhum centroavante ia conseguir cabecear e colocar essa bola dentro do gol. E o Verrete ia lá e consertava essa bola. Uma delas, talvez foi, na época que eu estou no canal aí, o gol no estádio que eu mais fiquei feliz, que foi nas quartas de final da Copa do Brasil de 24, na Arena da Baixada. O Vasco com 10 homens, o Vasco já perdendo por 2-0, o Verrete tirou aquele coelho da cartola, enfiou a cabeça na bola, depois foi para os pênaltis, e ele cobra aí o último pênalti, e o Vasco consegue ultrapassar aí o Atlético Paranaense e depois foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Criou uma identificação com grande parte da torcida. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Esse ano, mais ou menos uns 3, 4 meses, eu fui no aniversário do filho de um amigo meu, do filho do Kleber, o Nicolas. E família vascaína, aquela coisa toda, chegou na hora de cantar parabéns. O Nicolas estava com a camisa do Vasco e a minha filha, Maria Fernanda, com apenas 7 anos também.
E daí os dois foram perto do bolo e eu falei, Maria, vai perto do bolo aí que o pai vai fazer uma foto sua. Na hora, a Maria colocou uma mão no olho e a outra mão para frente, assim, imitando a comemoração do Verratti. E essa identificação de criança, isso não tem preço. Isso não é algo que você consegue comprar. Isso você conquista. E o Verratti conquistou isso com o torcedor vascaíno. E que bom. Eu, provavelmente, de quem cobre o Vasco no dia a dia e comenta o Vasco no dia a dia, talvez fui o primeiro a levantar a bandeira que o Verratti merecia ir para o banco. Isso quer dizer que eu queria e desejava o Verratti fora do Vasco? Não, uma coisa não está completamente ligada à outra. Como eu queria que o Vasco tivesse dinheiro e possibilidade de ter um Verratti no elenco para determinados jogos ele poder ajudar. Só que isso também precisaria estar combinado com ele. E parece que ele nunca ia aceitar esse tipo de coisa. É muito público e notório que todas as vezes que o Verratti foi para o banco, foi substituído, ele deu um jeito de criar um clima desconfortável. Isso não sou eu que estou falando. As imagens falam por si. Inúmeras vezes arremessou chuteira, chutou água, jogou a bandagem no chão, saiu sem falar com ninguém. E, assim, eu entendo a vontade de estar dentro de campo, mas também entendo que existe um comando que precisa ser respeitado a partir da hora que o treinador imagina um outro tipo, um outro modelo de jogo em que o Verratti não é mais o protagonista. A única coisa que eu não concordo, e daí desculpa você que está daí do outro lado, que você acha assim, que o jogo do Diniz matou o Verratti. O Diniz não soube potencializar o Verratti. Não, 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 desculpa. Eu até usei um termo forte no nosso grupo do WhatsApp ontem, depois até me arrependi, porque eu li lá que o Diniz é o culpado pela saída do Verratti porque ele não soube tirar o melhor do Verratti. Olha, vou falar um negócio para você. Eu brinquei com eles. Depois de Maria amar Jesus na cruz, foi Diniz que amou o Verratti. Porque o Diniz tentou de tudo para ter o Verratti goleador. Tudo. Até abrir mão da característica do jogo do Diniz, ele tentou. Sacou do time. Aí teve aquela vitória apoteótica contra o Santos. 6. Se teve um injustiçado nessa história toda, se chama David. Mas isso é um papo para um outro momento. No jogo seguinte, jogo contra o Juventude, em Caxias do Sul. O Vasco perde. Próximo jogo, jogo em casa contra o Corinthians. Primeiro tempo, o Vasco está perdendo. Sai o Tietê machucado. Quem entra? Verratti. Ou seja, o Diniz não podia ver uma brecha assim, ó. Ele já fazia a questão que o Verratti estivesse dentro de campo. Só no final da temporada, com a troca do Rayan de posição e principalmente com a chegada do Andrés Gomes, o Diniz aí conseguiu cacifar e sacar o Verratti do time. E mesmo assim, num momento específico, o Verratti foi importantíssimo, que foi na virada contra o Fluminense. Só que tem um outro lado da história aí, torcedor. O Verratti, quando chegou no Vasco, o salário dele na Argentina, na época, eu lembro que foi noticiado, era menos de 3 dígitos. E o Verratti sai do Vasco ganhando um salário gigantesco. No futebol argentino, dificilmente ele ia receber isso. Iria receber isso se estivesse jogando aí por Boca e River e olha lá, pouquíssimos jogadores hoje desses clubes recebem esse salário. Só que assim, ele saiu de um salário de Série B do Campeonato Brasileiro para um super salário por méritos dele. Só que o Vasco ajudou ele e ele ajudou o Vasco. E tá tudo certo. Que ele seja muito feliz no Cerro Porteño. Eu nunca torci para um clube paraguaio na minha vida para absolutamente nada. A partir de hoje, todo jogo que o Cerro Porteño estiver envolvido, eu quero que o Cerro vença com um gol do Verratti. Agora, o que eu não posso acreditar é que o Vasco não vai conseguir no mercado alguém que possa suprir essa demanda do Verratti. Eu acho assim que também existe um outro debate, e eu não quero me alongar muito nesse acordo aqui de hoje, né? Existe um outro debate que é o seguinte: é nível de exigência. Aquilo que o Vasco
conseguia construir e o elenco do Vasco conseguia entregar um determinado momento, você ter um jogador limitado igual o Verratti de última bola, ok, cabe. Talvez com um elenco mais encorpado, com mais jogadores que saibam jogar bola e que não fique uma equipe dependente de alçar a bola na área, já não seja mais tão fundamental ter um jogador desse. Então, o meu papel no Acorda Vascaíno hoje aqui, para você, torcedor, é mostrar que os dois lados têm razão, os dois lados têm argumentos, só que o Verratti não é culpado, o Verratti também não é vítima. O Vasco não é culpado e o Vasco não é vítima. É uma relação que chegou num ponto ok, como inúmeras no futebol já aconteceram, e segue o jogo. E torcer para que o Vasco possa achar no mercado alguém aí que possa suprir. E outra coisa para encerrar agora, essa identidade com as crianças. Isso é algo que, como eu falei, isso não se compra, isso se conquista. E que um próximo jogador do Vasco possa conseguir ocupar esse papel do Verratti também, não só com gols, mas no coração das crianças vascaínas. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma notícia do nosso Vasco da Gama.